Olá, é um prazer muito grande para nós podermos participar aqui nesse nosso cafezinho, café e fé. Este encontro aqui é importante, pelo menos para mim, poder abrir o coração e falar daquilo que mais me empolga, que é o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, a boa notícia, principalmente neste mundo tão convulsionado, onde as pessoas não se encontram mais, elas se esbarram, onde não temos tempo para um relacionamento mais íntimo. Então aqui nesse cafezinho é um prazer muito grande e você sabe que é esse o nosso objetivo, poder tocar nesses assuntos, e os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela, para que você possa se inteirar, conhecer mais do que nós temos produzido e também participar, se for o caso. Nós gostaríamos muito de contar com a sua parceria. O nosso caminhar aqui exige intercessão, oração. Você pode ser um parceiro nosso aí no caminho da oração, de clamar a Deus. As lutas são grandes. Também você pode compartilhar esse material com outras pessoas, seus amigos. E, se for o caso, você pode também nos ajudar contribuindo para que o programa se mantenha. Nós, graças a Deus, temos recebido suporte, mas nós precisamos sempre de poder fazer parte desse processo. Você é muito bem-vindo e nos ajuda bastante. Nós vamos para um pequeno devocional e já nós voltamos. Olá, graça e paz. Essa é a quarta devocional com o tema No Caminho e o texto base é Mateus 10:25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Geralmente, quando viajamos de férias, procuramos nos hospedar em um lugar adequado de espaço, localização e limpeza. Ao dar a missão aos seus discípulos, Jesus não queria que eles ficassem em qualquer lugar, durante toda a missão, a estada naquela região. Aprender de Jesus Cristo é um dos grandes privilégios dos filhos de Deus. Ele é o Deus que criou os céus e terra, mas que desceu até nós para nos resgatar. Hoje Ele nos envia a pregar o Evangelho resgatador. É, portanto, necessário andar com Ele dia a dia para ouvir a sua voz, perceber sua graça derramada aos quebrantados e sua misericórdia aos desvalidos. O povo de Israel era conhecido por sua hospitalidade. Era muito comum aos viajantes se hospedarem em casas de amigos, parentes e até mesmo de desconhecidos. Como diz um comentarista, Jesus enviou seus discípulos com um encargo definido quanto ao lugar e à esfera do seu trabalho. Deveriam ficar fora das terras dos gentios e das cidades dos samaritanos. No entanto, Jesus faz a seguinte observação a eles: sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem daquela missão. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar que você entrar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los, ou a ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos pés e saiam. A mensagem era uma somente: está próximo o reino dos céus. Como arautos deveriam proclamar indo de casa em casa. A nossa missão de formiguinha ao pregar o reino de Deus não necessita ser tão ampla quanto precisa e certeira. Mas os discípulos deveriam agir com prudência, procurando saber onde estavam hospedando-se,
pois uma escolha errada poderia prejudicar a missão. A ordem não era que procurassem alguém rico para aproveitar-se dos seus recursos, mas alguém digno. A saudação que os discípulos fariam ao entrar na casa não era apenas um bom dia ou graça e paz, mas uma bênção de Deus para aquela família. Não deveriam ser palavras pronunciadas sem responsabilidade, mas uma bênção do próprio Jesus, o Filho de Deus. E se alguém não vos receber, nem ouvir as nossas palavras? Se há uma recusa em receber a palavra de Deus, não devemos insistir nem nos irar com a situação. Podemos entender que sacudir o pó das sandálias era uma expressão como quem diz: já que vocês estão rejeitando a palavra de Deus, fiquem com a sua incredulidade. Sodoma e Gomorra foram cidades rebeldes contra Deus, as quais foram exemplos de sua justiça punitiva. No juízo final, haverá mais rigor ainda para aqueles que ouvem e se recusam a receber o Evangelho Redentor de Cristo. Então, sejamos sábios ao proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós temos recebido alguns questionamentos, algumas perguntas, e uma delas foi que nós pudéssemos aqui abordar um pouco sobre o capítulo 24 de Mateus, o chamado Sermão Profético de Jesus. Depois que Jesus entrou em Jerusalém no domingo, chamado Domingos de Ramos, ele passou aqueles 3 dias antes da sua crucificação, vindo a Jerusalém. Ele ficava até a noite, depois ele voltava para Betânia, ali para o Monte das Oliveiras, e uma dessas vezes, a gente não sabe exatamente qual foi o dia, o texto diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Só para um pouquinho de contexto, o templo de Jerusalém foi construído por Salomão, uma obra-prima magnífica, muito, muito grande. É uma obra de milhões de dólares, seria hoje, muita pedra de mármore tirada do próprio monte ali em Moriá, recoberta de ouro, de prata. Só de ouro eram cerca de 100 toneladas de ouro. Então era uma obra muito grande, muito rica. Ela foi destruída por volta do ano 605, 586, por aí, nesse meio ele foi destruído. E depois de 70 anos que o povo passou na Babilônia, ele foi reconstruído por Zorobabel, Neemias, Esdras. Eles reconstruíram o templo. E ele envelheceu com o tempo. 400 anos depois, Herodes o Grande fez uma grande reforma. Levou 46 anos para restaurar todo aquele templo. Era uma obra linda.
E os discípulos estavam ali embevecidos com a grandeza daquele templo. E eles chamaram a atenção de Jesus, olha que coisa espetacular, que coisa magnífica. E Jesus disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E dali eles passaram para o Monte das Oliveiras e achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Depois que eles passaram lá para o Monte das Oliveiras, Jesus se assentou. Nós temos na Bíblia uma característica, sempre que Jesus se assentava, era a hora dele ensinar. Você pode ler nos 4 evangelhos que essa é uma característica. Ele está na cátedra, ele está na cadeira, ele está ali como mestre. Então os discípulos se achegaram e fizeram 3 perguntas. Dize-nos quando sucederão estas coisas. Que sinal haverá da tua vinda? E qual é o sinal da consumação dos séculos? Então nós vamos procurar fazer isso aqui em 3 programas, olhando esta perspectiva da resposta de Jesus. A primeira coisa que Jesus diz é o seguinte, vejam que ninguém engane vocês. A primeira característica deste tempo vai ser o engano. E o engano é exatamente o trabalho entre a verossemelhança. Não é a verdade, é aquilo que mais se parece com a verdade. E que vai trazer engano para as pessoas. Antes dessas coisas acontecerem, as pessoas iriam ser submetidas a uma espécie de cultura da falsidade, da cultura das fake news, daquilo que é uma narrativa, mas não é a verdade. Porque virão, Jesus diz, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Muitos vão se denominar cristãos. É uma das possíveis traduções. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, eu sou cristão, mas eles estão longe da realidade espiritual de Cristo. O engano vem exatamente por causa destes falsos cristos, ou esses falsos cristãos, que se introduzirão na igreja. Eles vêm camuflados de pele de ovelha, mas no fundo eles são lobos devoradores. E Jesus disse que em seguida se ouviria falar de guerras e rumores de guerras. Mas ele disse, não se assustem, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nós temos aí a igreja surgindo no 1º século, dentro do Império Romano, e ela vai se expandindo e vai minando aquele sistema despótico e vai se implantando como um povo. Mas com o tempo a igreja também foi se imiscuindo, foi se misturando com aquela cultura e passando os anos, os séculos, ela foi perdendo completamente a sua
a sua efetividade. E chega esse tempo em que o engano se propala e as ambições humanas vão se tornando muito fortes. Eu acho que o enfraquecimento da igreja a partir do século XIX, ela deu origem a uma filosofia que humaniza demais o ser humano, que faz do homem um ser onipotente, e a partir de 1910 e mais assim fortemente em 14, começam as guerras e os rumores de guerra. Não que não houvesse guerras anteriormente, sempre houve guerra. Desde que Caim matou Abel, nós vivemos num mundo aguerrido. Mas aqui se trata de uma espécie mais global, mais universal. Ele mostra que haveria esse tipo de guerra com o objetivo de assustar, de manter as pessoas fóbicas, medrosas. Mas Jesus diz, é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. E eu vou dar uma paradinha aqui, que nós queremos alencar aqui outros pontos que Jesus está chamando, que é considerado como o princípio das dores, ou o momento do parto, onde a mulher começa a ter contrações. Então, para mim, isto inicia de um modo assim mais claro, a partir do início do século XX, e vai crescendo paulatinamente. Vamos dar uma paradinha e a gente volta já já. Então, como eu tinha dito que a cultura da guerra não de pequenos conflitos aqui e acolá, de tribos, mas dessa cultura da guerra que vai tomando conta do planeta. Ela surge assim fortemente no século XX. Houve no passado as guerras napoleônicas, mas eram mais localizadas, e outras para trás. Mas aqui você vai verificar que Jesus diz que se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso é uma outra característica do princípio das dores. Mas nação contra nação, só que nós tínhamos aqui, até 1920, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, um número muito pequeno de nações. Quais eram as nações? Nós temos a Inglaterra, a França, a Espanha, a Itália, a Alemanha, a Europa, alguns países da América, alguns países da Ásia. Só para você ter noção, a África, só de 1960 para cá, apareceram mais de 50 nações. Isso depois da ONU. Não tinha essa quantidade de nações que hoje nós temos. E este é um ponto que aqui, nação contra nação, reino contra reino, e fomes e terremotos em vários lugares. E outro evangelista fala de pestes, que nunca houve tanto quanto
no século XX e até agora, a gente sabe que a acuracidade, as medidas de terremotos, vamos usar aqui a expressão para trás-mente, como Odorico Paraguaçu dizia, não era tão grande, mas hoje há terremotos todo dia. Todo momento há abalos sísmicos. E isso é uma característica que o Senhor chama a atenção. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Aí ele usa uma expressão, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E eu aqui quero chamar a atenção para você, que nesse princípio das dores, entra um período de aversão ao cristianismo. Há uma espécie de revolta universal, de desconsideração para com a fé cristã. E preste atenção no mundo atual, no meio da juventude, nas várias camadas sociais, uma espécie de adormecimento para alguns, que é aquilo que ele vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então esse tempo será um tempo em que o ódio de todas as nações por causa do meu nome. Você vai encontrar na história ódios localizados entre cristãos e outros grupos, assim, na Espanha, na França, na Ásia, em alguns lugares na África, mas assim generalizado como hoje, me parece que não existe nenhuma uma época com tamanha aversão ao cristianismo como está acontecendo agora. E ele diz que nesse tempo vocês vão ser atribulados e irão matar vocês. Segundo alguns historiadores, no século XXI já se matou mais cristãos do que em toda a história da Igreja Antiga. É uma coisa que nós não vemos muito porque, de certo modo, a imprensa, que é dominada por um sistema de governança mundial, ela não propala isto. Todos os dias, tem massacre de cristãos em alguma parte do mundo. Então, ele disse, vocês serão odiados e vão se levantar muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você não vai dizer que isso não está acontecendo. Porque basta você ligar a televisão, ouvir o rádio, você vai ver, vai numa reunião, seja ela católica, evangélica, sei lá o quê, você vai encontrar muita coisa estranha, muita coisa fora da palavra de Deus. E isto aqui está dizendo que vão se levantar esses falsos profetas e não enganarão a poucos, enganarão a muitos. É característica do princípio das dores. E aí, como eu já falei ali, que ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Se nós fizermos um exame dos nossos relacionamentos de igreja, há uma frieza, há uma falta de interesse que está universal. Essa espécie de era glacial das relações, dessa frieza, tanto nas casas, nos lares, como nas comunidades. Então ele fala aqui uma coisa que diz, aquele porém que perseverar
até o fim. Esse será salvo. Não está falando de salvação, creio eu, de salvação em Cristo, mas será preservado para a salvação da nossa estrutura deste mundo. Eu creio que o que Jesus prometeu, que haverá um novo céu e uma nova terra, onde habitam a justiça, como disse o apóstolo Pedro, isso vai existir. Porque este mundo que nós vivemos, com ambições tão terríveis, onde os poderosos estão sempre preocupados em expansionismo do seu país, em levar vantagem, em destruir as pessoas. Hoje nós estamos numa espécie de extermínio coletivo das pessoas, porque, segundo alguns estudiosos aí do assunto, nós temos gente demais no planeta. Então temos que eliminar um bocado. E isso é uma característica dessa frieza, essa frieza do coração. A outra coisa que Jesus diz aqui é que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Aí eles então virá o fim. Nós, eu creio, estamos em plena vigência do princípio das dores. A característica descrita por Jesus aqui mostra claramente que o tempo que nós estamos vivendo é deste engano, dos vários movimentos sísmicos, das guerras e dos rumores de guerras, é das fomes, é dos terremotos, é das pestes. Isto caracteriza um tempo de engano, de muita gente sendo iludida. Então, o que eu queria dizer para você é que se o seu passaporte não estiver preparado, não estiver pronto, vai chegar o fim. E para onde vai a sua alma? O que você tem crido? Em quem você tem crido? O apóstolo Paulo usa uma expressão: eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar meu depósito, meu tesouro até o dia final. E você? E eu? O que eu estou guardando? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos passar por esse período de dores confiando apenas em Jesus Cristo para esse momento histórico que nós estamos vivendo.